Olá, meus irmãos. Hoje, nesta quinta-feira santa, com grande alegria, nós começamos o nosso Tríduo Pascal. Em primeiro lugar, nós queremos pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar nessa reflexão, nessa meditação, e que venha preparar o nosso coração para acompanhar de perto, com intimidade, os passos de Cristo ao longo desses dias que estão no coração do ano litúrgico e no coração da Semana Santa. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje, Missa da Ceia do Senhor, diz o seguinte: Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Mas vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus irmãos, antes de nós meditarmos diretamente sobre o mistério, digamos assim, que envolve esse início de Tríduo Pascal, é importante que a gente lembre no dia de hoje de rezar pelos nossos irmãos sacerdotes, especialmente aqueles que são mais próximos da nossa comunidade. Hoje pela manhã, nessa quinta-feira, padres de vários lugares do mundo, inclusive da Arquidiocese de Fortaleza, na missa chamada de Missa da Unidade também, chamada Missa dos Santos Óleos, que em Fortaleza acontece na Catedral, os padres renovaram os seus compromissos sacerdotais, exatamente porque a Quinta-feira Santa corresponde ao dia em que Jesus institui o sacramento da ordem. Então, nos unamos a esses irmãos que renovam hoje os seus compromissos, que sejam para nós verdadeiros pastores, que sejam fiéis na missão de agir in persona Christi e que eles recebam toda a nossa fraternidade e toda a nossa oração. Nessa missa da Ceia do Senhor, com a qual nós iniciamos o Tríduo Pascal, nós podemos contemplar muito fortemente, muito diretamente, uma que é uma das três nossas principais fontes de espiritualidade no nosso carisma, na nossa espiritualidade lumen. Jesus institui na última ceia o sacerdócio, como nós já falamos, o sacramento da ordem, mas também institui o sacramento da Eucaristia, nossa fonte de espiritualidade, uma das principais que nós temos. E o que é importante nós aprendermos aqui a partir de Cristo, que na última ceia institui o sacramento da Eucaristia? Primeiro,
Vale muito a pena nós vermos como estava o interior de Jesus ali na primeira missa que foi celebrada em toda a história. O início do evangelho de hoje diz para a gente um pouco de como estava o coração de Jesus quando diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, a missa é celebrada por Nosso Senhor como um profundo ato de amor pelos seus. Um amor que foi até o fim, até o extremo. Lá no Evangelho de Lucas 22:15, Jesus diz também no início da Santa Ceia: vocês não imaginam como desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Ou seja, a missa é profundamente querida e amada por Nosso Senhor. Ele se preparou para a Santa Missa, amando e amando até o fim, desejando ardentemente comer aquela Páscoa. Meus irmãos, como é que nós estamos diante da Eucaristia, especialmente como é que nós estamos diante da Santa Missa? Mesmo aqueles de nós que já participam da missa diariamente ou quase diariamente, nós não podemos deixar que a missa se torne para nós algo automático, simplesmente uma regra para cumprir, algo da nossa listinha de afazeres do dia que nós temos que dar baixa. Não. A Eucaristia, a missa, deve ser vivida por nós como Jesus viveu. Se nós queremos ter os mesmos sentimentos de Cristo, tenhamos os mesmos sentimentos dele diante da missa. Eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi assim que Jesus viveu a Santa Missa. Era assim que estava o coração de Jesus ali ao celebrar a primeira missa da história, na última ceia com seus discípulos, antes de morrer. É assim que deve estar o nosso coração. Não um coração negligente, não um coração indiferente para a Santa Missa, mas um coração que arde de desejo por comer aquela Páscoa, que arde de desejo de se unir à Páscoa de Nosso Senhor, que quer amar como Cristo e amar até o fim, até o extremo. Essa deve ser a nossa disposição para participar da missa. Por isso nós somos chamados a participar da missa descendo e com o coração de Maria. Se nós temos muitas limitações para viver a Santa Missa, peçamos à Senhora Pietà, que se uniu intimamente a Nosso Senhor no Calvário, que nos ajude a nos unir intimamente a Ele na Santa Missa, com o coração imaculado dela. E descendo, querendo realmente nos despojar de tudo, numa profunda quênosis, como Nosso Senhor nos ensina no começo da Santa Missa, fazendo o lava-pés. Ele toma uma atitude típica de escravo daquele tempo. Mesmo sendo mestre, mesmo sendo Senhor, Kyrios, ele coloca uma toalha na sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro fica impressionado com aquilo, não quer aceitar. Por quê? Porque como é que ele pode assumir uma condição de escravo? Nosso Senhor nos ensina com um exemplo, com um testemunho. Ele diz: vocês me chamam mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou. Pois se eu que sou mestre e senhor fiz isso com vocês, vocês também devem fazer isso, lavar os pés uns dos outros. E logo depois na Santa Ceia, ele diz lá no capítulo 13 de São João, versículo 35, nisto todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos, no amor que vocês tiverem uns para com os outros. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, na mesma missa, na mesma Santa Ceia, Nosso Senhor institui o sacramento da ordem, Nosso Senhor institui o sacramento da Eucaristia, Nosso Senhor expressa um novo mandamento, que Ele nos dá, o mandamento do amor não qualquer, não o amor do puro desejo, não o amor falso, desordenado, egoísta, mas o amor verdadeiro, o amor como Ele nos ama, ocupando os últimos lugares e se alegrando em servir, se alegrando em se consumir, para gerar salvação e por profundo amor ao Pai e à humanidade ferida. A missa nos ensina isso, meus irmãos. Se nós queremos viver bem o nosso carisma, aprendamos cada vez mais a ter um profundo amor pela Eucaristia, sobretudo um profundo amor pela missa, porque Nosso Senhor nos ensina tudo isso.
E mais do que nos ensinar, ele realiza uma obra de ressurreição em nós a cada Santa Missa. Santo Agostinho nos ensina: a Eucaristia é o único alimento que, em vez de nós transformarmos esse alimento em nós, ou seja, em nutrientes, em coisas que o nosso organismo precisa, é o alimento do qual nós comemos e que nos transforma nele. Ou seja, por meio da Eucaristia, nosso Senhor nos transforma nele. Nos transforma nele ressuscitado, como diz João Paulo II. Onde está o Cristo Eucarístico, está presente o Cristo ressuscitado. Nós nos alimentamos dele para nos tornarmos semelhantes a ele, para nos configurarmos a ele, para termos os mesmos sentimentos que ele, para termos a mesma vida dele. E um coração do ressuscitado que está sempre pronto a ir ao encontro daqueles que mais sofrem. Um coração, portanto, disposto a ir ao encontro do abandonado. Como dizem os nossos escritos, se nós queremos ir, queremos saber, aliás, se vivemos bem a Santa Missa, devemos sair da Santa Missa mais parecidos com o ressuscitado, ou seja, com o coração mais ardente por ir ao encontro do abandonado. Abandonado que nós encontramos na Santa Missa, porque a Santa Missa é a atualização do sacrifício do Calvário. Como nos diz São João Paulo II lá no documento Ecclesia de Eucaristia, ele diz o seguinte no número 13: em virtude da sua íntima relação com o sacrifício do Gólgota, a Eucaristia é sacrifício em sentido próprio e não apenas em sentido genérico, como se tratasse simplesmente da oferta de Cristo aos fiéis para seu alimento espiritual. Com efeito, o dom do seu amor e da sua obediência até o extremo de dar a vida é, em primeiro lugar, um dom a seu Pai. Certamente é um dom em nosso favor, antes em favor de toda a humanidade, mas primariamente um dom ao Pai. Sacrifício que o Pai aceitou, retribuindo esta doação total de seu Filho, que se fez obediente até a morte. E continua São João Paulo II: ao entregar à Igreja o seu sacrifício, Cristo quis também assumir o sacrifício espiritual da Igreja, chamada por sua vez a oferecer-se a si própria, juntamente com o sacrifício de Cristo. Ou seja, como igreja, nós contemplamos o sacrifício de Cristo que é atualizado sobre o altar. Como dizia o Padre Pio, não é que na hora da missa o altar lembra o Calvário, representa o Calvário, não. Na hora da missa o altar é o Calvário, porque é o mesmo sacrifício acontecido há mais de 2000 anos atrás, que se atualiza diante de nós. O Cristo crucificado, o Cristo abandonado dá a vida por amor ao Pai e à humanidade ferida. E nós somos chamados a fazer parte desse sacrifício. Como nos ensina São João Paulo II, a Igreja e nós que somos a Igreja, somos chamados a nos unir a essa oferta total de Cristo, que se dá por inteiro. A missa atualiza esse mistério e esse sacrifício. Mas esse sacrifício que não acaba com a paixão e com a morte. É um sacrifício que é coroado com a ressurreição, como continua a nos ensinar São João Paulo II quando ele diz: a Páscoa de Cristo inclui, juntamente com a paixão e morte, a sua ressurreição. Assim o lembra a aclamação da Assembleia depois da consagração: proclamamos a vossa ressurreição. Com efeito, o sacrifício eucarístico torna presente não só o mistério da paixão e morte do Salvador, mas também o mistério da ressurreição, que dá ao sacrifício a sua coroação. Ou seja, nós encontramos na missa o abandonado, porque o Calvário é atualizado, e encontramos também o ressuscitado, porque esse sacrifício ele é coroado com a ressurreição de Nosso Senhor. Por isso que o Catecismo, por exemplo, lá no número 1689, usa a expressão sacrifício da morte e ressurreição do Senhor. Somos chamados, cada Santa Missa, a, com o coração de Nossa Senhora Pietà, nos unirmos intimamente ao crucificado, a nos ofertarmos junto com o seu sacrifício, para com ele na missa celebrarmos a sua ressurreição e sairmos mais configurados ao ressuscitado. É por isso que a Eucaristia é uma oferta, é uma entrega, é uma oblação, é uma imolação, mas ao mesmo tempo cheia de alegria. É um sacrifício ao mesmo tempo que é ação de graças, que é louvor. Por isso, nos ensina
Também São João Paulo II, e o catecismo também vai nessa mesma linha. São João Paulo II diz: a Eucaristia é tensão para a meta, é antegozo, ou seja, uma antecipação da alegria plena prometida por Cristo. De certa forma, é antecipação do paraíso. A Eucaristia é uma antecipação da alegria do paraíso, porque a alegria do paraíso será exatamente essa. Aqueles que se uniram intimamente ao Cristo crucificado, à sua paixão, à sua dor, sendo sensíveis totalmente a Ele, não só no sentimentalismo vazio, mas por obras concretas de amor e misericórdia, estes ressuscitarão com Ele. E esse mistério, que é o mistério pascal, é atualizado na Santa Missa. E isso nós vivenciamos. Nós nos unimos ao crucificado e saímos mais configurados ao ressuscitado, com coração ardente de desejo por ir ao encontro do crucificado dos mais sofredores no mundo. A missa, portanto, celebrada com essa alegria. Não uma alegria autocentrada, mas uma alegria em dar-se. Assim como a Igreja nos ensina na sua liturgia que o louvor perfeito da Santa Missa é o louvor de Cristo que se oferta inteiramente, sem guardar nada para si, ao Pai e à humanidade ferida, a nós. Meus irmãos, repito, a partir do nosso carisma, como não amar a Santa Missa? A Santa Missa que também forma em nós um desejo, uma disposição ainda mais firme de estar em comunhão com toda a Igreja Corpo de Cristo. Lembrem que na Santa Missa nos preparamos para comungar da hóstia consagrada, entrando em comunhão com toda a Igreja. No prefácio nós rezamos em comunhão com os anjos, com os santos e tudo mais. Entoamos aquele hino que é o Santo, Santo, Santo. Rezamos para que sejamos um só coração e uma só alma, um coração e um só espírito. Rezamos por toda a Igreja, pelo Santo Padre, pelos padres, por toda a Igreja, pelos irmãos que estão no purgatório, pelos irmãos todos. Pedimos que a paz esteja com todos nós, para que nós estejamos em paz. A missa, a Eucaristia é o sacramento da comunhão. E nós somos chamados a uma profunda comunhão com toda a Igreja e com toda a humanidade ferida. E a missa nos forma para isso. A missa nos forma para a comunhão. A missa nos forma para a oferta, para a entrega total de nós mesmos. A missa nos forma para a configuração com o ressuscitado. A missa nos forma para a fraternidade. A missa nos ensina para viver a palavra encarnada na liturgia da palavra. Uma palavra que cai em nós, meditada, gera frutos. Como aconteceu com Nossa Senhora Pietà, que guardou em si a palavra, o verbo divino, e esse verbo divino foi frutificado e gerou salvação no fim das contas. Nós somos chamados a viver tudo isso, e a Santa Missa atualiza todo esse mistério, toda essa graça em nós. Vivamos, meus irmãos, a Santa Missa com muita intensidade, com muito amor, valorizando realmente essa que é uma das nossas principais fontes de espiritualidade. Valorizemos a Santa Missa nessa Quinta-feira Santa. Nos unamos ao Senhor, que quis preparar aquela ceia, mas que prometeu também, naquela Santa Missa, no seu famoso discurso, na sua pregação naquela missa, que pega lá os capítulos 13, 14, 15 de São João, ele diz que vai preparar uma ceia lá na casa do Pai. Aquela missa celebrada ali prepara o paraíso. 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 Um dia, São Francisco, pregando na solenidade de Pentecostes, lá em Assis, ele disse àquelas pessoas todas que estavam ali: irmãos, eu vos levarei todos comigo para o paraíso. Vamos para o paraíso. Vamos aceitar esse convite profundamente eucarístico. Deixemos que a Eucaristia seja realmente uma profunda fonte de espiritualidade, de amor ao crucificado e de configuração ao ressuscitado. E que a Virgem Maria Senhora Pietà, que quer se unir a nós intimamente em cada Santa Missa, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.